vamos lá, né? Vou fazer aqui um contraponto aqui, na verdade. Também para fazer uma meia-culpa aqui, que você falou isso, eu fiquei pensando, falei, nossa, talvez eu tenha sido tóxica. Olha, você é o cigarro de alguém, tá ali. Fui o cigarro de alguém. Eu também já fui. Mas é porque eu tava pensando aqui, você tava falando aí que, porque a geração Z já entendeu que talvez não vale a pena estar em determinados espaços, né? Não compensa, né? Seguindo a gíria aí da própria geração, não compensa ser louco. Mas eu acho que também não tá faltando um pouco de habilidade para impor limites e para estabelecer, para se impor diante de uma situação que seja insatisfatória. Tô dizendo isso no seguinte contexto, assim. Será que quando eu tô lidando com... Por exemplo, eu tô no trabalho. O trabalho em si não é algo que eu considero que é tóxico. Mas eu tenho um colega de trabalho, ou alguns colegas de trabalho, que eu entendo que estão me tratando de maneira tóxica, que eu entendo ali que cria um ambiente tóxico para mim. Que para mim está sendo insuportável de alguma forma, em algum sentido. Não teria também, não seria necessário também que eu tivesse condições de impor o limite e falar que aquilo está me fazendo mal, devolver a toxicidade, ser tóxico também, sei lá, sabe? Tô aqui pensando em maneiras de lidar com isso, porque eu acho que também falta isso. E aí, por que eu pensei, né? Assim, a minha filhada, ela foi morar em outro país para jogar futebol, uma bolsa de estudo, e foi estudar lá e tal. E aí chegou lá, ela foi morar num acampamento, né, na própria escola, assim, era uma moradia estudantil com vários estudantes estrangeiros, né, falando não só inglês, mas falando um monte de língua que ela não conhecia. E aí ela sentia que o pessoal não gostava dela, porque ela era brasileira, porque tinha um preconceito com latino e essas coisas todas. E aí, com uma semana, ela tava querendo voltar. E aí eu fiquei maluca, porque eu falei, caramba, é o sonho dessa menina tá lá. Ela joga futebol desde criança, e os pais dela fizeram isso aqui pra ela tá lá, e era o sonho dela, ela só falava disso, e ela chegou lá com uma semana e queria voltar. E eu infernizei a vida dela pra ela ficar lá. E eu falava assim... Ela falava, mas ninguém aqui gosta de mim. Eu falei, você não foi aí pra fazer amigos. Você foi aí pra jogar futebol, que é o seu sonho. E ela falava, mas eu não sou obrigada a ficar num ambiente que não me aceita. Eu falei, nenhum ambiente vai te aceitar. Em todo lugar que você for vai ter gente horrível. Você tem que ficar aí. E ela ficou, de fato. Enfim. E hoje toma medicamento. Terapia de choque da Thalia. E aí eu fui péssima, né, cara? Foi. Mas eu também pensei assim, eu falei, cara, não é justo, sabe? Porque ela também lutou pra estar lá. Ela também jogou futebol a vida inteira, treinava todos os dias da semana, sabe? Fisicamente mesmo, ela se preparou para aquele momento, ela aprendeu a língua, ela estudou, ela tirou boas notas, ela fez toda a vida dela para chegar naquele momento. Mas posso fazer só um parênteses antes do especialista que vai falar muito melhor que eu? Só assim... Porque eu acho que é meio que sobre isso, assim. Ela tentar se encaixar ali é o que a nossa geração e todas as outras anteriores fizeram. Essa coragem dela falar assim, sim, eu estudei inglês, joguei futebol. Ela poderia estar em outros lugares fazendo a mesma coisa, falando inglês, jogando futebol, Lá era ótimo, mas ela talvez poderia também conseguir uma coisa tão ótima quanto se estivesse valendo a saúde mental dela. Eu acho que é meio que sobre isso também. Mas ela merecia estar lá, sabe? Meu ponto era esse, tipo assim, por que as pessoas ruins vão ficar nesse lugar e você, que também merece estar aí, vai deixar esse espaço? Mas será que esse lugar era bom mesmo? Porque o que eu fico pensando é o seguinte, a gente coloca lugares como lugares bons. Quando a gente entra naquele lugar e vê que aquele ambiente não é bom pra gente, ele deixa de ser bom. O que é o conceito de lugar bom? O lugar bom é o que te deixa feliz. Eu achava que ela tinha que meter o pé na cara dessas meninas. Metaforicamente falando e tal. Não, eu concordo assim, nesse sentido. Não apoio a agressão, não. A gente tem que lutar mesmo e tal. Mas eu acho que se você tem o entendimento de, não, isso aqui não vai me caber mais, não sei se vale uma lasca da sua vida ali, sabe? Entendi.
Nossa, gente, vou falar que eu e Jailton, a gente só ficava assim, olhando aqui, tipo assim, menino, o debate tá pegando fogo nessa bancada, tá maravilhoso. Eu acredito que a gente começa a repetir o mesmo erro. A gente prepara a pessoa tecnicamente, a gente prepara a pessoa financeiramente, mas a gente não prepara emocionalmente. E aí a gente fala de habilidade social para isso. E nada mais é do que habilidade social e inteligência emocional. Que parece coisas que a gente fala, ela tem uma grana para poder ficar lá durante o período, tecnicamente uma pessoa boa e emocionalmente. Porque o que a gente geralmente fala, o que faz a gente entrar nos ambientes, é a nossa habilidade técnica. O que faz permanecer é a habilidade emocional. Nossa, aí você... Entendeu? As nossas entradas, geralmente, por exemplo, quando vocês forem entrar aqui no currículo, as pessoas querem saber a sua habilidade mínima enquanto profissional, né? O que precisa. Então, quando eu vou trabalhar nos locais que eu trabalho, pede o currículo. Agora, como eu vou sobreviver ali dentro, são relacionamentos. Aí eu tenho que estar preparado emocionalmente para lidar com aquele ali. E muitas vezes é onde que a gente banaliza. E a galera lá de fora, né, tanto os europeus quanto os americanos, eles têm habilidade de inteligência emocional já desde o pré. Então, geralmente a gente fala assim com eles, não, esses caras são frios, tal. Eles adaptam emocionalmente conforme o ambiente, eles não são frios. Nós temos essa fama de um povo extremamente alegre, tal, mas dados mostram que nós somos o segundo povo mais ansioso do mundo. Veja o que acontece com os nossos jogadores em finais de campeonato. Geralmente o emocional, tecnicamente, é tido como os melhores, mas emocionalmente perde o campeonato. Então essa questão emocional, né, de como a questão emocional me atravessa, a responsabilidade que essa questão emocional, quando você fala, agora já pegou minha culpa, eu vou colocar a culpa inteira. Quando você fala assim... Beijo, gente, foi ótimo participar, tá? Quando você fala assim, é uma pessoa adulta falando com um adolescente. Então a sua história de compreender o que seria bom e a sua carga emocional, e a gente faz isso da melhor forma possível, né? E é aquela velha história, quando uma mãe fala com o filho assim, olha, você pode ser, tem que ser igual seu irmão, seu tio. Então, quer dizer, ela acredita que é o melhor que ela está fazendo. Mas como que ele vai processar emocionalmente para aquela pessoa pode ser uma dose cavalar de toxicidade que vai acompanhar esse ser pro resto da vida. E muitas vezes ele vai fazer alguma coisa para provar para outras que ela é boa, mas para ela não. Aí vem aquele vazio existencial que a gente fala. Então, nessas relações tóxicas, a grande sacada de quem faz com que a gente tenha essas emoções esvaziadas é isso. Quanto mais vazio eu estou, mais você fica dependente. Que perigo. Desculpa, Dudu, a Dinda não quis fazer isso com você, mas ela fez em todo caso. Gente, eu amo esse homem. É sério, o Jailton, ele mora no meu cora, não paga aluguel, porque é cada soco com classe. Sabe uma coisa? E a gente às vezes fica essa briga geracional, né? A geração atual não tem esse preparo. Aí eu pergunto, a gente tinha? Porque qual que é o preparo? A gente se mantinha, mas não é porque a gente se mantinha preparado emocionalmente para isso. A gente se mantinha à base de medicamento. Na escola, era mordendo, né? Eu vi um meme. Nossa, não tinha ansiedade, depressão no meu tempo. O lápis todo comigo. A borracha toda furada. Os meninos chutando os meninos no corredor, briga na sala de aula, uma coisa louca, e tava ótimo. Então, assim, se você não falar do problema, ele não existe. Era essa que era a máxima, né? Agora, as pessoas estão dando nomes. As pessoas estão falando, tia, madrinha, isso aqui não me encaixa. Coisa que no final a gente ficava assim, será que não me encaixa porque eu sou o problema? Acho que a mudança é que a gente começa a ver que o outro também pode ser o problema. Sim. Né? Vamos encerrar o Interessa então, já. Depois dessa conclusão, não tem mais o que a gente falar aqui. E é verdade, porque esse respeito pelas nossas emoções começou, é uma coisa extremamente sofisticada, e o bacana é que isso passa a ser agora, não tem recorte social. As pessoas, olha pra você ver, nós estamos numa tarde falando, né, abertamente de como essa responsabilidade emocional nos pertence, e a gente tem que ter muito cuidado com quem quer transformar a gente num cinzeiro tóxico, onde já vai colocando ali todo o seu cigarro. Então, a gente se disponibilizar para que o outro possa, muitas vezes, projetar toda a sua ineficiência emocional e me fazer manipulável para satisfazer um ego, eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as minhas limitações afetivas fazem isso, e a gente tem que dar conta que a gente tem que aprender a ser só, a gente tem que aprender a se frustrar. E quando eu canso de ser só, eu quero ter alguém para completar.
Alguém que seja melhor do que eu, inclusive. E ao me completar, ela não me diminua. Me complete em algo. Não me esvazie para que eu possa sentir falta de quem eu era ou de quem eu nunca fui. Né? Então é muito importante, porque muitas vezes a gente ouve dentro do consultório o pessoal falando o seguinte: Jailton, eu sou doido para ter um cabelo louro, né? Eu vejo a Zacarone, eu era doido para ter um cabelo louro, mas meu marido gosta de cabelo crespo, ou cabelo curto, aí eu não faço por ele. Isso já é um abuso. E as pessoas naturalizam isso, assim, como se fosse. Assim também como o homem. Assim, eu gostava de jogar futebol às quartas-feiras. Depois que eu casei, eu não faço isso mais. E vejam como essas relações tóxicas. As pessoas falam: depois que eu casei, eu mudei tudo. A forma de comer, a forma disso, porque eu já casei mesmo. Você quer relacionamento mais tóxico do que isso? Quando você perde a sua identidade, as suas vontades em prol de uma relação. Essa relação, é claro que ela vai transformar, ela tem que transformar para melhor.